terceira série, tudo bem com vocês? Aqui quem fala então é o professor Thiago de Gramática. Hoje a gente vai dar início então à nossa primeira gravação do vídeo para o terceiro bimestre, né? E o nosso primeiro conteúdo é referente ainda ao capítulo 30, tá? Que fala sobre colocação pronominal. Vamos lá então? Veja bem, a colocação pronominal. Nós usamos aqui, quando a gente fala em colocação pronominal, nós estamos falando dos pronomes do caso oblíquo, né? Os pronomes átomos, beleza? Então, só para você ter assim uma explicação para o uso desses pronomes, né? Percebam que eu trago aqui para vocês o pronome do caso reto, né? Que ele funciona então como sujeito na oração, e o pronome do caso oblíquo átomo, que ele funciona como complemento verbal, né? Ele funciona como objeto. A gente chama então o complemento verbal de objeto, né? Ele pode ser direto ou indireto. Tudo bem? Vamos adiante? Galera, a colocação pronominal, ela se refere então à posição do pronome com relação ao verbo. Se ele vem antes do verbo, se ele vem no meio do verbo, ou se ele vem depois do verbo. Quando o pronome oblíquo átomo, ele vem antes do verbo, você tem o que a gente chama de prótese, né? Aqui nós temos um exemplo, ó. Nunca me revelaram os segredos. Veja que o pronome me, ele vem antes do verbo revelar. Então, se ele vem antes, você tem o que? A prótese, né? E se ele vier depois? Se ele vier depois, você tem o que a gente chama de ênclise. Vamos ver um exemplo. Revelaram-me os segredos. Então, ele vem depois do verbo revelar. Então, se ele vem depois, você tem a ênclise. E se ele vier no meio do verbo? Daí você tem a mesóclise, né? Vamos ver um exemplo ali. Revelar-te-ei os segredos. Ali o pronome te, que se refere à segunda pessoa, né? Ele está no meio do verbo, entre o verbo, né, e a sua desinência verbal ei. Tudo bem? Vamos ver com mais detalhes cada caso. Vamos lá então. Primeiro então a prótese. Quando o professor que ocorre a prótese? A prótese ocorre sobretudo em alguns casos específicos. Ó. Quando a palavra que vem antes do verbo, né, for um advérbio, uma conjunção subordinativa, ou então um pronome indefinido, relativo e interrogativo. Eu trouxe aqui para vocês, pintadinho de verde, então, o exemplo em que ocorre um advérbio, uma palavra advérbio antes do verbo. Então, se tiver um advérbio antes do verbo, o pronome aparece entre o advérbio e entre o verbo. Vamos ver o exemplo. Ó. Nunca me convidaram. Aqui você tem o advérbio nunca, né? O pronome me e daí o verbo. Então, o pronome me, ele aparece antes do verbo. Por quê? Porque essas palavras, galera, tanto o advérbio, a conjunção, os pronomes indefinidos, relativos e os interrogativos, eles funcionam como um elemento atrativo. Eles atraem, então, o pronome oblíquo átomo para si. Então, por isso que ocorre, então, a ênclise. A prótese, quer dizer, me desculpa, a prótese, tá? Vamos ver outro exemplo com uma conjunção subordinativa. Espero que o encontre. Veja que o pronome o, ele vem antes do verbo, por atração do pronome da conjunção subordinativa que. Então aqui nós temos uma conjunção integrante. Então a conjunção integrante, ela puxa o pronome para perto dela. Por isso que neste caso nós temos a prótese. Beleza? Vamos ver um caso, então, em que o pronome indefinido atrai o outro pronome, o pronome oblíquo, né? Alguém te chamou. Veja que o alguém é um pronome indefinido. Então, por isso, o pronome indefinido, por atração, ele puxa, então, o pronome oblíquo para perto dele. Então,
Então, por isso que você tem aqui a prótese, beleza? Um caso agora usando o pronome relativo. O livro que lhe dei é ótimo. Veja que o pronome, né, o pronome que, ele é um pronome relativo. E por atração, o pronome átono se aproxima do pronome relativo. Então, ele vem antes do verbo. Se ele vem antes do verbo, nós temos a prótese, tá? Um caso agora com o pronome interrogativo. Quem se apresentou? Veja que é uma pergunta, por isso o pronome interrogativo. Aqui, o pronome oblíquo, ele vem antes do verbo. Por quê? Porque o pronome interrogativo funciona como um elemento atrativo. Então, galera, na prótese, né, é quando o pronome oblíquo vem antes do verbo. Por que ele vem antes do verbo? Em casos em que aparecem as palavras atrativas. Quais são essas palavras atrativas? O advérbio, a conjunção subordinativa e outros pronomes, como os indefinidos, os relativos e os interrogativos. Tudo bem, então, a prótese? Vamos adiante? Vamos ver agora, então, a ênclise? Vamos lá. Galera, quando que ocorre a ênclise? Vamos ver. Ocorre normalmente com o verbo no início da frase e também, né, com os verbos no imperativo afirmativo, no gerúndio e no infinitivo pessoal. Vamos ver cada um dos casos, né? Cada um dos casos estão indicados pela cor, tá? Então, você tem um exemplo de verbo do início da frase com o exemplo que está pintado de azul. Você tem um exemplo com o imperativo afirmativo com a frase, né, a oração pintada de roxo, e assim por diante. Vamos ver cada um deles então. Com o verbo no início da frase, lembro-me bem de todos vocês. Você então não pode começar uma frase, né, com o pronome oblíquo átono. Quando o verbo vier no começo da frase, você tem então o que a gente chama de ênclise. Você tem que colocar o pronome depois do verbo. Tudo bem? Outro caso em que ocorre a ênclise, com verbos no imperativo afirmativo. Então veja bem, ó. Mário, diga-me a verdade. Então ele está pedindo, né? Indicando aí um pedido, né? O verbo no imperativo, ele indica então ordem, né? Ou pedido, ele está se dirigindo ao Mário e fazendo um pedido. Mário, diga-me a verdade. Então, quando você usa o verbo no imperativo afirmativo, o pronome tem que vir depois do verbo. Você tem a ênclise. Tudo bem? Vamos ver agora um exemplo usando o gerúndio. Foi embora, deixando-nos a sós. Veja que o verbo deixar aqui está no gerúndio. Quando você usa o gerúndio, o pronome vem depois do verbo. Com isso, você tem então a ênclise. E agora, por fim, usando o imperativo impessoal. Vamos ver o exemplo pintado em verde. Leia as questões antes de respondê-las, tá? O verbo responder, então, ele termina com R. Verbos terminados com R, ele ganha então um acréscimo da letra L, tá? Daí sai o R e entra o acréscimo da letra da consoante L. Por isso que fica respondê-las e não responder-as, tá bem? Então aqui você tem o verbo responder no infinitivo impessoal, responder, tá? Terminado com ER, né? Pertence à segunda conjugação. Então o pronome vem depois. Daí você tem então o que a gente chama de ênclise. E agora, por fim, vamos ver a mesóclise. Vamos lá então. A mesóclise ocorre em dois casos apenas, tá? Quando que ocorre? Ocorre sempre no futuro, ou no futuro do presente, ou no futuro do pretérito. Os casos aqui estão especificados com as suas cores, tá? No exemplo, no futuro do presente, mostrar-te-ei o resultado. Veja que estamos se referindo a um tempo futuro. E o pronome te, que está em negrito,
né, ele aparece entre o verbo e a sua desinência, né? Mostrar-te-ei, indicando o futuro, no futuro do presente. Vamos ver agora no futuro do pretérito. Mostrar-te-ia o resultado. Então aqui você tem uma possibilidade, né? Mostrar-te-ia o resultado. Veja que o pronome te, ele aparece também entre o verbo e a sua desinência verbal. Então só cuidado, galera, para quando aparecer uma palavra que indica negação, né? Que é um advérbio, né? Não te mostrarei o resultado. Aqui você tem um advérbio não, um advérbio de negação. Então o advérbio ele é uma palavra atrativa, daí ele atrai o pronome para si. Daí você não tem aqui a mesóclise, né? Porque você tem o não, que é uma partícula negativa que a gente chama. Então essa aula, galera, foi uma aula bem sintética, né? Eu espero ter contribuído com vocês para os nossos estudos, né? E agradeço por vocês terem assistido esse vídeo e eu vejo vocês lá na próxima aula. Falou, valeu!